Continuando aqui, gente, a gente vai para a parte de amostragem, tá? Bem simples. Então a ideia a gente vai pegar uma amostra, né? Já definiu esse conceito. E esse procedimento a gente chama de amostragem, tá? Então, primeiramente, a gente vai ter esses conceitos, né, de população finita e já infinita, que a gente já entrou em detalhes, né? De forma que, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos só para relembrar. Então, que é uma população finita, por exemplo, jogadas sucessivas de uma moeda. Número de astros no universo, por exemplo, ok? Finita, número de alunos matriculados em uma disciplina, número de filhos de uma população, vários exemplos, né? Número de empregos que a pessoa já teve, número de salários que ela tem, por aí vai. Então, a amostra, a amostragem é um processo de como eu vou extrair uma amostra e a amostra é um subconjunto da população, tá? E essa amostragem ela pode ser probabilística ou não probabilística, ok? Então aqui a gente tem todo o esquemazinho do processo de amostragem, né? Então a gente tem a população, tira um banco de dados, né, a partir do processo de amostragem e utiliza esse princípio aqui de inferência, né, para levar o resultado da amostra para a população, ok? Então, o que é uma amostragem probabilística é que basicamente você usa mecanismos aleatórios para extrair esses elementos. Então, você conhece a priori, né, todos os elementos da população e conhece a probabilidade de sortear. Então, se você tem 20 mil elementos, você espera que a probabilidade, né, considerando a ideia básica de probabilidade, que a probabilidade de sortear cada elemento, né, o primeiro elemento, vai ser 1 sobre 20 mil. Então, já que você conhece toda a população, você consegue usar mecanismos para conseguir deixar randomizado, né, aleatório o sistema de extração dessa amostra. E a não probabilística é o contrário. Quando você não conhece, você utiliza técnicas, basicamente são amostras intencionais. É o que tiver, basicamente, ok? Então, amostras de voluntários, por exemplo, como ocorrem alguns testes para novas medicações ou de tratamentos raros, doenças específicas, ok? Bom, dentro da amostragem probabilística, a gente tem os 4 principais tipos de amostragem. Né? A primeira é aleatória simples, a amostragem aleatória simples, né? por essa sigla AAS. Então, os indivíduos são selecionados aleatoriamente, todos vão ter, em tese, a mesma probabilidade de ser sorteados, tá? E ela pode ser com ou sem reposição. Na prática, a gente geralmente faz sem reposição, tá? Para não ter uma repetição da amostra. Então, no Excel a gente tem esse comando, né, aleatório entre, por exemplo, 1 em 1000, perdão, 1 em 100. Aí ele coloca aleatoriamente um valor lá, por exemplo, 98, 1, 3, 20 e por aí vai. E no R, que é o comando que eu uso, tem esse sample X, né, o valor que você é como se fosse esse de 1 a 100, o X, o tamanho da amostra que você quer e o replace, que é com ou sem reposição, tá? O R é uma ferramenta excelente, mas aí ele demanda um tempo para a pessoa aperfeiçoar, então a gente vai ficar só com o Excel, ok? A desvantagem é que, por exemplo, você fazer isso aí, você dificulta no processo, né? No Excel, no R é mais fácil, ele já gera resultadozinho lá com a amostra de tamanho N qualquer e com os elementos, com ou sem reposição. Outro tipo é a amostragem sistemática. Então, como é que funciona? Ela, primeiramente, é conveniente quando a população está organizada sob algum critério, alguma ficha. Por exemplo, se eu fosse fazer a amostragem na turma de vocês, eu teria aqui a lista dos presentes. Outros presentes não, a lista de frequência, né? Então eu sei quem são os elementos. Lista telefônica, é algum sistema de cadastro que os dados estejam organizados de forma sequencial ou de forma organizada, né? Então qual que é a ideia? A gente primeiramente calcula-se o intervalo de amostragem, né? O tamanho da população sobre o tamanho da amostra e seleciona-se dentro desse intervalo o inteiro mais próximo, né? Então, entre 1 e n sobre n, eu faço um sorteio aleatório. E depois eu vou de amplitude em amplitude capturando esses elementos. Por exemplo, eu tenho 1000 indivíduos e vou sortear 10. Ok? 1000 indivíduos. Aliás, eu vou começar com 100 indivíduos e vou sortear 10. Então,
o exemplo aí, nzão sobre nzinho, 100 sobre 10, 10. Então, vou sortear um número aleatório entre 1 e 10. Digamos que tenha sido 3. Aí eu pego 3, aí depois 10, né, que é o nzão sobre n, mais 3, depois 20, depois 30. Então, vou pegando o quê? Vou somando ao 3. Então, vai ficar, vou pegar em resumo que elementos? O 3, o 13, o 23, o 33 até o 93. Ok? Então, eu vou fazendo isso, vou pegando o valor sorteado, x, e x mais a, x mais 2a, x mais na, em que a vai ser esse nzão sobre n, ok? Como se fosse essa amplitudezinha. Então, é bem simples, isso é feito muito na parte de controle de qualidade, quando você vai pegar uns elementos de uma amostra no sistema de produção. Você pega o primeiro, aí depois pega o centésimo, do centésimo, tricentésimo e assim vai, ok? Obviamente vai depender do exemplo, né? Mas essa é a ideia. A amostragem estratificada. Então, primeiramente, a população ela é particionada em estratos, tá? E depois você aplica dentro desses estratos a amostra aleatória simples, tá? A amostragem aleatória simples. Essas populações com esses estratos, eles são homogêneos dentro deles, tá? E heterogêneos entre si. Então, é o conceito de extrato, tá? Como é que funcionam esses estratos? Eles são homogêneos dentro dos estratos e entre eles são heterogêneos. Então, a ideia é você ter grandes grupos, por exemplo, um bairro aqui, por exemplo, a Zona Leste e a Zona Norte. Digamos que eles são heterogêneos entre si, tá? Mas homogêneos dentro deles. Por exemplo, você pegar ali o bairro de Fátima não conheço muito aqui os bairros, mas, por exemplo, o bairro Aeroporto, ok? Então, você vai ter mais ou menos uma classificação ali, dependendo do nicho que você for pegar da variável, você vai ter uma homogeneidade dentro desses estratos e heterogeneidade entre eles, ok? Então, essa é a definição. É como se você fosse fazer uma amostragem e dividir a região por bairros. Então, você não vai pegar o bairro todo, porque pode viesar muito o seu estimador. Então, se você, por exemplo, sortear, por exemplo, só o bairro de Fátima. Então, se você estiver avaliando o perfil socioeconômico, você vai dar um viés. Assim como se você pegar, por exemplo, uma região menos, em tese, provida de recursos, né? Então, a ideia é você pegar um pouquinho de cada um para você conhecer um pouquinho de cada universo. Beleza? Então, como é que é feito isso? Em geral, é feito de forma proporcional. Então, como é que é feito? NI igual a NI sobre Nzão vezes o Nzinho. Em resumo, você pega proporcionalmente, né? O que é esse NI? NI é o tamanho do extrato. Nzão é o tamanho da população. Ou seja, se eu somar todos os NIs, né? Os NIs, eu vou ter o Nzão. Então, eu vou pegar proporcionalmente associada ao tamanho da população e associada ao tamanho da amostra. Então, se eu tenho um extrato com o tamanho da população desse extrato grande, eu tenho que pegar um tamanho amostral proporcional ao tamanho dessa população, ok? Então, nada mais justo e bem intuitivo. Por isso que é tanto utilizado, ok? Amostragem por conglomerados. Então, existe a diferença entre conglomerado e extrato, a parte conceitual. Né? O extrato ele é homogêneo dentro dele e heterogêneo entre eles. O conglomerado é o contrário. Dentro de um conglomerado, ele é heterogêneo, mas entre os conglomerados existe homogeneidade. Tá? Então, é como se, por exemplo, eu pegasse aqui um bairro que seja bem... É como se a variância, né, de um conglomerado fosse bem próxima da variância da população, se você conhecesse. Então, se você sorteasse simplesmente um bairro, um conglomerado, você poderia pegar todos os elementos dele que você ia capturar bem a variabilidade de toda a população. Então, de forma geral, o que é que você faz? Você seleciona, em vez de selecionar aqui, de pegar um pouquinho de cada, né, como da estratificada, você pega um pouquinho de cada extrato. Aqui não, você sorteia, por exemplo, um conglomerado, sortear um bairro que ele seja bem heterogêneo e captura toda a informação desse bairro, ok? É menos usual. Então, o que é feito às vezes? É a amostragem em múltiplos estágios, tá? É o que? Você aplica uma estratificada e depois, dentro da estratificada, você aplica a amostragem aleatória simples, né? Para não facilitar. É a mais comum.
Mas se você também sortear, por exemplo, 3 conglomerados, você pode utilizar os múltiplos estágios para dentro dela sortear por CEP, né, estratificar por CEP, e depois, dentro do CEP, né, estratificar ou aleatorizar o sistema de casas. Né? Então você sorteia as casas dentro de um CEP. Ok? Então tem várias formas de fazer a amostragem. Qual é a melhor? Vai depender do alinhamento do que você está estudando. Então isso é muito relativo. A amostragem, a teoria é fácil. E o que dificulta mais é o procedimento, a parte logística, de como você vai coordenar e como vai chegar naquelas pessoas sorteadas. Tá? Mas em tese não é tão difícil. Das não probabilísticas a gente vai ter, por exemplo, a primeira amostragem por conveniência, né? Que é bem simples, todas elas são muito parecidas. Então, quando você tem uma participação voluntária, tá? Então, os elementos são escolhidos, como o nome já diz, por conveniência. E ela, em tese, não é representativa. Então, é como se, para um estudo, em teoria, ela não fosse representativa. Mas a gente sabe que, por exemplo, para tratamento de medicação, tratamento de uma doença nova, em casos específicos você consegue publicar tranquilamente e dar representatividade devido à importância, tá? Então funciona dessa forma. A amostragem por julgamento. A amostra é selecionada de acordo com algum especialista. Também, obviamente, em tese não é representativa. E um exemplo bem simples. Se você escreve um livro, você quer que a pessoa dê um parecer sobre o seu livro, se está bom ou não, você convida alguém que é importante, que tem conhecimento naquela área. Ele vai dar o parecer dele do seu livro ou do seu material, porque ele entende. Você não vai chamar aleatoriamente uma pessoa, você vai confiar a alguém que você já julgue ter conhecimento daquele assunto, ok? A amostragem por cotas, ela se difere da amostragem estratificada pelo fato da seleção não ser aleatória, tá? A vantagem, rapidez, economia e facilidade, né, de você administrar. E um exemplo bem simples, né? Uma empresa deseja lançar um novo produto de emagrecimento e o público-alvo são mulheres entre 15 e 40 anos de classes A e B. A população é dividida em categorias de acordo com as variáveis de controle, por exemplo, idade e classe social, e uma amostra de 5% dessa população recebe grátis o produto. Então você vai, por exemplo, usar a amostragem aleatória, estratificada, né? Só que de forma mais que você não consiga fazer isso de forma aleatória, ok? Então basicamente é isso. Tem também a amostragem por bola de neve, né, que hoje está entrando bastante em uso devido à sua facilidade. Então a ideia é você identificar alguns possíveis sujeitos da população e esses sujeitos eles vão captando e recrutando outras pessoas. Então é como se fosse um dó. Você convida um, essa pessoa convida cinco, cada um desses cinco convida mais cinco, você vai, quando percebe, ter uma amostra suficientemente grande, tá? Então aqui você tem alguns procedimentos, você tem que ter confidencialidade, algumas coisas são importantes que vocês tenham no protocolo, mas aqui eu não vou ensinar essa parte específica. Obviamente você vai ter que ter, dependendo do que você for estudar, tem que ter todo um protocolo de estudo, de obtenção dessa informação, tudo isso tem que ser passado a quem vai pegar essa informação. Tem que reduzir, às vezes a gente sorteia, por exemplo, os índices, perdão, as opções que você tem dentro de uma pergunta para não deixar um vício, né? Então tudo isso é feito para tentar diminuir e capturar da melhor forma possível essa amostragem, mas vai depender muito do cenário que você está, ok? Então aqui um exemplo, né, essa amostragem de bola de neve, né, que é snowball sampling. Bom, mas se a gente vai ter o processo de amostragem, a gente vai capturar uma amostra de tamanho N, como chegar nesse N, né? Então, por isso a importância da distribuição amostral. Não é difícil, tá? São fórmulas específicas que a gente vai ter, divididas praticamente que vocês vão ter acesso em 4 cenários, tá? População finita e infinita, variável, qualitativa e quantitativa. Então, primeiro caso, se tiver uma população infinita, ou seja, não conhecer o tamanho da população, o Nzão, e a variável for quantitativa, por exemplo, o IRA, o peso, a altura, então vamos já deixar claro. Para eu calcular o tamanho dessa minha amostra, eu vou ter que saber a variável que vai representar o meu estudo. Então, se eu estou interessado no desempenho dos alunos, vou capturar, por exemplo, o IRA. O IRA vai ser minha variável que eu vou ter ela de foco, tá? Para representar o meu estudo, o IRA.
Então ela é o quê? Quantitativa, só que a minha população é finita. Então eu vou utilizar outra fórmula, tá? Então vocês vão ter que definir isso. Então olha como é simples. N igual ao quadrado de z de alfa sobre 2, em que z de alfa é o contido anormal padrão. Então os mais comuns são 1%, 5%, 10%. Tá? Então os valores são fáceis de serem obtidos, mas os 5%, que é o padrão, o valor é 1,96. Então se eu quiser sempre usar os 5%, então vou sempre usar 1,96, ok? Sigma vai ser o desvio padrão da variável quantitativa, então você vai ter que, vejam como é intuitivo, você vai ter que usar o quantidade normal padrão associada à probabilidade associada ao alfa. Vocês vão ver mais na frente que é esse alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1. Então vocês vão estar obtendo uma amostra com a baixa chance de cometer um erro do tipo 1, ok? Associada a esse erro do tipo 1. Associada à dispersão dos dados, de modo que quanto maior essa probabilidade de cometer esse erro, tá? Eu vou ter um z de alfa, tá? Mais próximo aqui da cauda, e eu vou ter um valor maior e a amostra vai ser maior. Então, quanto maior o z de alfa, maior meu n, isso você vê isso de forma proporcional. Quanto maior o sigma, ou seja, quanto maior a minha dispersão, maior tem que ser meu n também para capturar. Ou seja, se tiver uma dispersão grande, eu tenho que capturar mais gente para que tenha representatividade a minha amostra. E embaixo eu tenho um erro máximo de estimativa. Esse erro é você que diz. Tá? Então eu quero calcular, por exemplo, a média do IRA com erro máximo de estimativa de 300, né? Digamos que o IRA seja dado de 300. 300 para mais ou para menos. Então eu que digo, quero 300. Então, para calcular o tamanho da amostra é simples. Porque eu que escolho esses parâmetros. Eu que digo, quero 5%, o alfa, e eu vou achar o quantio para 5%, 1,96. O sigma é o sigma dos meus dados. Eu pego um instituto piloto, estimo, ok? E o erro é o quanto eu quero cometer. Então eu posso flexibilizar esses parâmetros para chegar no N bom, representativo, com baixo custo e que seja favorável ao meu estudo, ok? Então, exemplo aí, ó. O economista deseja estimar a renda média do primeiro ano do trabalho de um bacharel de estatística. Quantos valores de renda devem ser tomados se o economista deseja ter 95% de confiança em que a média esteja a menos de R$ 500 da verdadeira média populacional, ou seja, esse 500 é para mais ou para menos, é aquele erro de estimativa, tá? Suponha que saibamos por um estudo piloto que o sigma vai ser 6.250. Então já tenho todos os elementos. Então, em tese, eu considerando 95% que eu não quero errar R$ 500 para mais ou para menos, eu teria que pegar uma amostra de tamanho 601, ok? Então lembre-se, para 95% de confiança, o alfa vai ser 1,96. Professor, eu quero usar mais ou menos? Só ir na tabelinha ou no próprio Excel, como eu já ensinei, tá? Se a população for infinita, continua sendo, eu não conheço o tamanho N, né, o Nzão da população, mas a variável for qualitativa, por exemplo, proporção de pessoas da cor parda, proporção de pessoas do sexo feminino, proporção de pessoas que não têm filhos, proporção de pessoas que trabalham, proporção de pessoas que querem trabalhar com controle de qualidade, proporção de pessoas que vão ter que sair do estado para trabalhar, que pode não ter mercado. Então, tudo isso são proporções, são variáveis qualitativas. Então, primeiramente, você tem que saber o P, né? P chapéu, estimar o P, aí a proporção. Então, fica P1 menos P vezes o Z de alfa sobre 2 sobre o erro. É a mesma coisa. P1 menos P, se você olhar para a distribuição normal, está associado ao quê? À dispersão, ok? Então, eu vou ter aqui associado à dispersão, o quantio associado à margem de confiança que eu quero cometer, ter no estudo, né? E o erro continua sendo o erro, só que associado à probabilidade. Então, vejam que esse erro ele vai ter que estar na natureza dos dados que eu vou utilizar. Então, se eu estiver utilizando peso, eu vou ter que ter um erro em peso. Se estiver em salário, tem que ter um erro em salário. Se tiver proporção, não vou utilizar 2 como erro de proporção. Não pode, isso não existe. Então, por exemplo, se eu quero proporção, eu tenho que ser 0,02, 0,05, 0,03, 0,1 é um erro alto, mas... Então, esse erro é exatamente aquele que vocês veem lá no pesquisa de opinião na época eleitoral, que a proporção do candidato ser eleito é de 0,42
com mais ou menos 2 pontos percentuais, né? Então você pode ser, eu falei 42, pode ser 40 ou 44. Então é essa a margem de erro, ok? Então vejam que os exemplos até são simples, né? E a ideia vai ser a mesma. Então, ó, um assistente social deseja saber o tamanho da amostra N para determinada proporção atendida por unidade de saúde, no município de Campo Maior. Então não foi feito levantamento prévio da proporção amostral e, portanto, seu valor é desconhecido. Aí, ó, quando o valor é desconhecido, a gente utiliza sempre o P igual a 0,5. Por quê? É matemática, mas o P ou menos P é uma expressão segundo grau que ele vai dar para a gente o quê? Uma parábola de concavidade negativa, né? Ou seja, por quê? Fica P menos P2, né? Essa expressão P ou menos P, concavidade para baixo. Se você pegar o ponto de máximo, que é uma equação de um polinômio de grau 2, eu vou ter um ponto de máximo, né? Um ponto de máximo aqui, porque a concavidade está para baixo. Então, esse ponto de máximo é justamente quando o P igual a 0,5. Então, se você não tem informação nenhuma, essa proporção, você usa o P, que maximiza sua dispersão, e você assegura sua ignorância sobre a variável dentro desse parâmetro. Então, não conhece uma proporção estimada, você usa P igual a 0,5. Aí aqui eu já coloquei outro valor. Em vez de ter 95%, que vai me fornecer um Z de alfa sobre 2 de 1,96, vou utilizar 90%. Que esse 90%, o que ele vai me garantir? 90% de confiança nesse parâmetro. Então, o valor para 90% eu já coloquei até para vocês terem essa informação, que é 1,645, ok? Serve até para vocês utilizarem. E um erro máximo de estimativa de 0,05. Então é só aplicar, ó, 1,645 sobre 0,05, tudo isso ao quadrado, vezes 0,5 vezes 0,5. Então, considerando esse cenário, teria que coletar 271 pessoas nesse ambiente, ok? Então, ó, variável qualitativa e quantitativa considerando a população infinita, ou seja, eu não conheço o Nzão. Se eu conhecer, tá? Se eu conhecer, aí eu utilizo essa expressão aqui. Então, os valores serão os mesmos. A diferença é que você, obviamente, vai mudar a fórmula e vai acrescentar nessa fórmula, nessa expressão, esse Nzão. Ou seja, se você conhece o tamanho da população, você usa o tamanho da população. Mas os parâmetros Z de alfa sobre 2, sigma, já que é uma variável quantitativa associada à dispersão, que o erro máximo de estimativa tem exatamente as mesmas interpretações. Ok? Então, obviamente não vou ler a fórmula, ela está aí para vocês utilizarem. Então, eu vou ter basicamente dois cenários. Variável qualitativa e quantitativa, e conhecendo ou não o tamanho da população. Se eu conhecer, eu uso, se eu não conhecer, obviamente eu não uso. Então aí, ó, vai ser praticamente o mesmo exemplo, tá? A diferença é que nesse caso eu vou saber que existem 10 mil estatísticos, então eu vou utilizar essa informação. Então, eu sabendo essa informação, utilizando um 90% de confiança, né? Um sigma de 4.000, né? Vai ser o mesmo exemplo lá para saber a renda de um bacharel em estatística. E um erro de R$750 para mais ou para menos, eu teria que coletar, no caso, 77 indivíduos, ok? Então fica bem simples depois que a gente conhece. Da proporção, então a gente vai ter essa expressão, vai ter os mesmos parâmetros com o detalhe que a gente está agora acrescentando a informação do tamanho da população. Mas o Z de alfa, o P e o erro máximo de estimativa terão a mesma interpretação. Então, ó, é o mesmo exemplo, tá? É o mesmo exemplo. Só que aí eu coloquei, né, o tamanho da população. Então, o tamanho da população, no caso, é 100 mil. E o erro máximo de estimativa é 0,04 e 95% de confiança. Então, aí o 1,96, né, o Z de alfa sobre 2, ou seja, o Z, quantidade normal padrão, associado ao nível de confiança de 95%. A proporção, né, que aí eu considerei a mesma ideia do exemplo que eu dei, 0,5, ou seja, eu não tenho informação, então eu coloco 0,5 para maximizar essa variância, o Nzão 100 mil, e o erro máximo aí de estimativa de 4%. Ok? Eu até
errei aí, era para ser 0,04, ok, gente? Depois eu corrijo aqui no material. Então, gente, qual que é a ideia? Se vocês querem utilizar essa forma, duas uma. Ou vocês já escolhem, por exemplo, desempenho, aí pegam o IRA e calculam com base numa amostragem que vocês tenham calculado. Mas, professor, já peguei minha amostra e foi a turma toda, 20 pessoas. Se eu tivesse 20, por exemplo, eu posso achar o erro que eu cometi? Pode sim. Então, se você considerar, por exemplo, você pegou 20 alunos, é o seu N, né? Você já pegou os 20, está aqui. Se você conhecer o tamanho da população, você substitui aqui, tá? Se você não conhecer, você não substitui, obviamente. Se é uma variável de IRA, você tem que acrescentar aqui o sigma 2. Se não tem, você utiliza a proporção. Então, pode colocar o 0,5, tá? Então, os ideal você pode considerar o 5%, substitui por 1,96. Então, você vai saber, por exemplo, só substituir aqui esses valores e isolar aqui o epsilon, tá? Então, você acharia o erro máximo de estimativa, dado que você considerou 5%, probabilidade, a proporção estimada de 0,5, tamanho da população e o tamanho da amostra que você pegou de, por exemplo, 20 alunos. Então, você pode fazer o caminho inverso já tendo esses parâmetros, ok? Então, fica a dica para vocês. Para quem já obteve os dados, você consegue calcular o erro de estimativa que você vai ter ao utilizar essa amostra com esse tamanho. E se você ainda não obteve, você pode utilizar esses parâmetros aí que eu acabei de mostrar para chegar nesse valorzinho do tamanho da amostra. E fica bem legal para dar representatividade ao estudo de vocês, ok, gente? Até por uma questão de publicação, para quem tem interesse em seguir a área acadêmica, sempre a gente cobra isso. Inclusive, eu sou do comitê de ética, é um dos grandes motivos que às vezes os processos são barrados. Você tem que conhecer o tamanho da amostra e justificar o porquê de estar usando aquele tamanho. Você não pode chegar lá, vou pegar 10 elementos. Será que esses 10 elementos serão representativos? Então você tem que ter todo esse conhecimento aí para você relatar e realizar seu estudo. Ok, gente? Então é isso. Valeu!